Fala, meu povo, tudo bom por aí? Como é que tá o batido nessa segunda-feira calorenta? Você tá doido? Parece que tinha tempo que eu não vi um calor desse. Vamos dar início a mais uma das nossas lives, recebendo hoje Ernesto Kozer, beleza? Vai chegando, vamos deixar a turma chegar aí. Vamos lá, vamos entrando, ó. Todo mundo seja bem-vindo aí à nossa live de hoje, né? Transformando pasto, né? Transformando capim em dinheiro. Vamos falar sobre isso, esse que é um assunto importantíssimo, principalmente nessa época, né? Sobre isso, Ernesto Kozer, que é um dos caras que mais entende de pasto aí que eu conheço, manejo de pasto, colheita de pasto principalmente. Então, deixa eu esperar aqui. Fala, doutor Ernesto! Salve, 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 Hugo, beleza, Bom cara? ou não? Bom demais. Deixa eu só travar o título da live aqui. Ué, Transformando. eu não tô vendo você aqui, não. Você apagou pra mim? Pera aí, é porque eu tô escrevendo aqui o título. Pera aí. Tá me vendo agora? Não, Sim ou não? não tô vendo. Não? Ó, eu Não. tô te vendo. Será que é o meu? Pera aí. Vocês estão me vendo aí? Tudo ok? Fala comigo aí, a turma do chat. Sim? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Eu te ouço bem, eu só não te vejo aqui na tela. Deixa eu ver se a turma tá me vendo. Ó, turma, quem tá me vendo aí, ó? A Batista tá me vendo. Deixa eu ver. Tá? Acho que é o seu aí, agorinha é o seu melhor aí, Ernesto. Você tá Vamos na roça ou tá na lá. cidade? Não, tô em casa. Ah, então agorinha vai aparecer aí de novo. Mas você sabe que eu fiz uma live essas 2 semanas atrás aí? Hum. Aconteceu a mesma coisa. A menina que fez a live comigo, que é uma estudante da Unesp, ela não me via, aliás, ela não me via, eu não via ela, como assim? Só que você está me vendo aí. Eu tô te vendo, a turma tá me vendo. Você quer sair e entrar de novo ou não? Não, larga a mão. Vamos lá, vamos dar, ó. O pessoal tá falando aqui que tá entrando aqui, ó. Imagem e som normal. O Nilson tá falando aqui que tá tudo ok. Agora é capaz que volta, hein? A gente quer, deve ser o calor, acho que o calor não tá deixando a gente ver mais, não. Verdade, Cara, hoje verdade. Hoje, como diz, hoje eu dei graças a Deus de ser professor, de não ter que ficar no sol na fazenda hoje e poder trabalhar no escritório. Você tá louco? Imagina quem estava no sol hoje. Meu Deus do Você céu. tá doido, cara? Eu marquei na caminhonete, ele tava marcando 38 graus e eu acho que tava errado ainda. Rapaz, eu vim de Campinas sexta-feira passada, né, 500 quilômetros, 500 e poucos quilômetros de lá aqui. No que cheguei aqui na cidade de Prudente, abri o vidro do carro e botei o braço para fora. Rapaz, mas tomei um susto. Parecia que eu estava botando água no chuveiro quente. Bronzeou. Então, aqui, eu sou um cara que corro de banho frio, tô banhando no frio todo dia, tô achando bom passado. Não, tá Mas feito. vamos lá. Esse calor, como diz, né, Ernesto? Calor com chuva pra gente até que é bom, né? No pasto é bom, a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, né? É disso que a gente Turma, é o gosta. seguinte, então. Vamos dar início, então, aqui. Ernesto, obrigado mais uma vez pela parceria. Ernesto é um cara que, como diz, a internet fez muita coisa boa. Uma das coisas boas foi eu conhecer o Ernesto. Até hoje a gente não se conhece pessoalmente, né? Tem gente que parece que a gente já se conhece há muito tempo, mas é muito bom. Inclusive, estamos tocando algumas coisas. O Ernesto intermediando, vamos tocar um projeto junto agora, lá no Nordeste. Então, muito obrigado pela parceria. Fico muito feliz de ter você aqui nessa sequência de lives. E acho que o Ernesto vem para trazer um assunto fundamental quando a gente fala de pecuária lucrativa e principalmente para falar sobre pecuária brasileira, né? Uma pecuária a pasto, que a gente tem muita coisa ainda para trabalhar em cima disso. Ernesto, acho que é um dos caras que eu conheço que mais entende disso aí. Então, vou deixar, né, você se apresentar um pouco para a turma aqui. Não sei se todo mundo te conhece, né? Como diz, eu te convidei, vamos ver como é que tá aqui a turma. E se apresenta para a turma aí, fala quem que é você, o que que você faz e como que é o Ernesto aí na atuação no campo aí. Eu, eu, eu sou o chato da cerca elétrica. Você conhece o chato da cerca elétrica? Esse sou eu. Dá uma moçada. Eu sou Ernesto Coser Neto, sou veterinário, estou com 27 anos de formado e sou gerente de produtos da Datamar Trutest. Né? Eu sou gerente das linhas de cercas elétricas no Brasil, da linha Speedrite, Patriot, Terco, são as linhas que a gente
tem ou teve no Brasil, e eu estou há 12 anos nisso. E há 12 anos atrás eu descobri que eu não sabia nada de cerca elétrica e que ninguém sabia nada de cerca elétrica, ou muito pouca gente sabia alguma coisa de cerca elétrica. E aí, desde então, eu venho me desdobrando para treinar o máximo possível de pessoas, porque realmente está fazendo muita falta a gente não dominar essa tecnologia, né? Cercamento, de maneira geral, a gente entendia como assunto de peão. Imagina eu, doutor, agrônomo, veterinário, tecnista, técnico agrícola, tem que aprender isso. Isso é coisa de peão. E como a empresa que eu trabalho é de origem da Nova Zelândia, e eu tive a oportunidade de ir para lá, cara, assim, vai para Nova Zelândia e fala assim, olha, eu sei tudo de solo, de planta, de animal, eu só não sei da cerca, que é 99% dos nossos colegas aí. Cara, você não arruma emprego em lugar nenhum, porque a cerca elétrica faz parte da rotina daquele povo, eles alteram o layout da fazenda a todo momento, cerca fixa, cerca móvel, altera, sabe? É tudo baseado na cerca elétrica. Não que a cerca elétrica seja mais importante do que fertilidade de solo, do que a forragem ou do que o animal, mas é a cerca elétrica que permite a interação entre os três, solo, planta e animal. E só voltando rápido na Nova Zelândia, a Nova Zelândia é a referência mundial em manejo de pasto no Brasil. Foi ela que inventou a cerca elétrica, ela que inventou o speed drive há mais de 80 anos atrás. Então, assim, o que eles sabem mais que nós? Eles sabem mais que nós sobre o solo? Não. Eles sabem mais que nós sobre a planta, sobre a forrageira? Não. Eles sabem mais que nós sobre o animal? Não. O que eles sabem mais que nós e que os possibilitou a serem a referência mundial em manejo de pastagens é poder comandar o pastejo, é botar o gado aonde eles querem e assim tirar melhor proveito desses pastos. E é para isso que a gente está aqui hoje, que é transformar pasto em dinheiro. Show de bola. Ó, o Ernesto tem uma atuação muito legal que é assim, ó. O Ernesto é veterinário, né? Assim como eu. E eu acho legal, Ernesto, que quando eu falo de pastagem, a turma já meio que abre o olho, né? Fala, é um veterinário falando de pastagem. Aí quando vem um veterinário que fala de pastagem, fala de cerca elétrica, eles arrepiam mais ainda, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Vamos dizer assim, do oceano que a gente tem para navegar ainda nesses dois pontos. E a gente é muito, muito atrasado nisso, né? O Ernesto tem uma visão muito legal e uma experiência muito legal com pastejo e tal. E ele traz algumas coisas muito importantes, né? Principalmente desse manejo. O Ernesto comenta bastante sobre cerca elétrica, né? É com que ele trabalha. E é uma ferramenta que eu tenho aprendido cada vez mais a trabalhar. E eu tenho visto que ela é fundamental dentro do processo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, em alguns pontos. Ernesto, vamos lá. Vamos dar início a essa conversa. É o seguinte, né? Quem está acompanhando há mais tempo aí sabe que quando a gente pensou nessas lives, a nossa ideia nas lives era o quê? Todo mundo quer sair da pecuária. A pecuária está uma tragédia. A pecuária está horrível. Agora, toda semana tem uma pancada. Quando não é o boi que derruba, é alguma coisa, agora é o STF que quer tomar as terras de todo mundo e tal. Então, o que acontece? Olhando friamente, o cenário da pecuária hoje é um cenário muito ruim, né? Todo mundo analisando, é muito ruim a pecuária. Só que a gente tem que entender uma coisa. Tem muita gente passando muita dificuldade, só que tem muita gente muito boa no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Ernesto é um cara que entende bastante disso. E o Ernesto tem uma atuação que eu acho que é legal e eu acho que é uma coisa que a gente devia focar, que é a seguinte. O que a gente tem visto cada vez mais no Brasil, né? O Ernesto, eu e acho que todo mundo que está atuando aí. A gente meio que começa a tirar o animal do pasto ou começa a usar menos o potencial do pasto para tentar fechar esse cara no confinamento. Não sei se você tem visto isso, né, Ernesto? E Exato. por que isso tem acontecido? Eu quero trazer uma visão para vocês que é a seguinte. É muito mais difícil mexer com pasto, e aí eu trago essa provocação, e eu vou colocar isso aqui para o Ernesto, só que ela é muito mais lucrativa. Só que qual que é o grande problema, né, Ernesto? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente não sabe manejar pasto, né? O Ernesto tem uma coisa que ele fala assim, ó, se você não sabe colher bem, como é que é, Ernesto? Não adube, não irrigue. Não é, eu peguei essa frase de uma palestra do professor Sila da Exalc, onde ele fala assim, se você não colhe bem, não adube,
adube, se você não colhe bem, não irrigue, se você não colhe bem, não troque espécie forrageira. Em resumo não invista para desperdiçar, sabe? Por que você vai botar dinheiro ali para desperdiçar? Esse é o ponto. Então essa é uma coisa legal. Por quê? O Ernesto, tem hora que ele coloca, o Ernesto é bom porque ele gosta de uma polêmica também de vez em quando. Aí ele coloca às vezes assim, ó, como é que é? Se você não colhe bem, nem aduba. Não joga calcário, não joga dinheiro com calcário. Ernesto, coloca um pouco o seu dessa visão sua que você tem. A outra coisa, o Ernesto é um cara que está no campo, né? O Ernesto está dia a dia no campo, então o Ernesto trabalha diretamente nas fazendas, então além de ajustar, né, toda a parte de manejo, ele ajusta, né, toda a parte de voltagem, tá? Essas coisas a gente vai falar sobre depois. Então o Ernesto sabe muito bem como é que se maneja pasto nessas coisas. Como é que você vê, Ernesto? O que você vê nas fazendas que você atua? Qual que é a maior dificuldade? A turma que está indo bem ou está indo mal? O que você tem visto em pasto? O que você tem para contar para a gente nesse sentido aí? Então, primeiro, assim, vamos fazer um paralelo aqui, né? Os Estados Unidos, que é referência mundial em sistemas confinados, ele é essa referência porque ele tem muito grão subsidiado, muito grão, e praticamente não tem pasto. Vai ter pasto ali nos estados do sul, da Flórida e em torno. A Nova Zelândia é referência mundial em pastejo intensivo, porque justamente pela dificuldade lá eles não têm grãos. Se não tem grãos, não tem ração, e é muito morro, eles tiveram que transformar a morraria em pasto. Resumindo, Estados Unidos é bom de coxa porque não tem pasto, neozelandês é bom de pasto porque não tem morro. Desculpa, neozelandês é bom de pasto porque não tem coxa, não tem ração. O Brasil, Hugo, a gente tem grãos e a gente tem pasto. Se a gente tem os dois, seria natural encontrar no Brasil bons exemplos dos dois modelos. Só que nós temos no Brasil, em sistemas confinados, cara, fazendas melhores que americanos. E muitas. Até estava discutindo com os amigos aí, nutricionistas. Eu falei, Ernesto, dificilmente você vai achar nos Estados Unidos quem dá mais do que 2, 3 tratos por dia, porque o custo da mão de obra é muito caro. No Brasil, você tem confinamento de 8 tratos. Você imagina o desempenho desses animais? É espetacular, porque a mão de obra ainda no Brasil é muito cara, e o que eles conhecem de comida a gente conhece, a gente consegue, né, diluir essas porções aí, o desempenho animal melhora. Então, assim, nós temos sistemas confinados no Brasil melhor que americano. Só que se podemos os dois, seria natural também encontrar no Brasil fazendas que manejam pasto tão bem quanto o neozelandês. E a gente não encontra, cara. E aí sim, toda vez que eu falo da Nova Zelândia, eu apanho, viu, Hugo? Para, Ernesto, não dá para comparar com Nova Zelândia. Gente, não, vou colocar, Ernesto, só um ponto importante até para alertar a turma aqui, ó. Eu que trabalho com nutrição direta, eu sempre comento isso em aula assim, ó. Por que todo cara, ele não precisa nem ser muito bom, não. Se ele for mais ou menos em nutrição, ele vai lá para os Estados Unidos e dá muito certo. Cara, aqui a gente formula dieta com 4, 5 ingredientes. Lá o cara tem 1 milhão de resíduo de indústria. Então ele tem coisas que um compensa o outro, então vai, né? Então assim, ó, mesmo em coxo, que é difícil, porque aqui, vamos ser bem sinceros, o que a gente tem para trabalhar de fonte? Milho, farelo de soja, uma silagem e um núcleo. Pronto. Por mais que você invente alguma coisa aí, é variação desses dois. Lá não. Lá os caras conseguem muito bem. E eu acho legal, Ernesto, você trazer isso, porque a gente gosta muito de falar que a gente é ruim e os outros são bons, né? Mas, na verdade, a gente tem um potencial gigante para ter uma pecuária excelente. Então, não é porque, depois eu quero que você fale um pouco sobre isso, que é o seguinte, a gente foi criado assim, né? Numa faculdade que era assim, ó. O Brasil tem grandes extensões de terra, por isso que a nossa roupa é barata. Não. De 2000, vamos colocar aí, dos anos 2000 para cá, isso mudou bastante, né? Inverteu o gráfico. Cada vez menos terra e cada vez mais boi, essa é uma realidade. Uhum. Mas então vamos lá, deixa você acabar de concluir esse raciocínio sobre a história do coxo aqui. Então, Estados Unidos e Nova Zelândia. E sempre que eu falo da Nova Zelândia, alguém vem me bater. Para, Ernesto, não dá para comparar. Gente, a Nova Zelândia não tem subsídio. Zero subsídio. Mão de obra lá custa algo em torno de R$150 a hora. Então, eles não têm funcionário. Não tem mais fazenda pequena. Fazenda de leite lá é 1.000 cabeças, mínimo. Fazenda de ovinos são 20 mil cabeças, comum
você achar fazendas lá com 20 mil cabeças. Até convido vocês a seguirem a Daiane Almeida, do canal Chip Nutter, uma zootecnista brasileira que toca uma fazenda lá na Nova Zelândia. É bem legal ver a realidade dela. Essa semana mesmo ela postou que ela estava com o plate meter, que é um equipamento lá que mede a matéria seca, ou seja, ela sabe quanto ela tem de capim hoje na fazenda dela, de matéria hoje. Aí ela sabe quantos animais ela tem. Ela sabe que o animal come 2 e pouquinho por cento do peso vivo dele por dia. Aí ela faz uma faixinha de cerca móvel e dá quilo pro lote. E rezando para acertar. Essa semana eu fiz uma postagem que bombou, tá com 1,5 milhão de visualizações, mostrando um robozinho, e o tema da discussão era, enquanto que no Brasil a gigantesca maioria das fazendas estão em pastejo contínuo, tem países que desenvolveram tecnologias como essa, que o robozinho vai andando, levando o fio do choque, e o gado vem vindo atrás desse fiozinho, comendo tudo. E, cara, isso bombou, se viralizou. E aí, alguns amigos, alguns seguidores me chamaram para discutir. Ah, Ernesto, mas a gente não tem essa mão de obra. Eu falei, cara, é muito louco isso, né? Porque a mão de obra por exemplo, para balancear uma ração, tem de monte. Mão de obra para corrigir um pasto, para limpar praga de pasto, tem um monte. Mão de obra que eu digo do cara que dá conta de fazer isso. Você contrata um cara que fica fazendo isso para você, você acha os centenas. Só que a mão de obra do pastor, do cara que vai ficar olhando o momento ideal para ficar trocando os animais, a gente não tem, cara. A gente não evoluiu em estratégias pela busca da maior eficiência de pastejo. Hoje a diferença entre a fazenda tecnificada e a não tecnificada no Brasil hoje, primeiro, ambas manejam mal o pasto. Manejam muito mal. Só que a tecnificada acaba entregando um bom desempenho via suplementação e tem no orçamento a reforma frequente. E elas enxergam que a degradação é algo inevitável. É muito louco isso. E a não tecnificada está aí quebrando para ser vendida para outro, sabe? Então, mas ambas manejam muito mal. Então, o dedo na ferida que eu venho colocando no Brasil, imagina se a gente só colhesse ponta de capim e usasse o suplemento de forma estratégica e não de forma compensatória. Imagina isso. Quanto é que está um quilo de uma roupa produzida a pasto hoje? R$110? O custo, mais ou menos? A última que nós fechamos aqui num bom pastejo, num proteinado, 130, 140 com proteinado. Então, assim, dá pra gente... Assim, e concorda comigo que provavelmente não estava no fino do pastejo? Nunca. Imagina esse gado. Porque, assim, esses dias até eu fiz uma reunião com um professor de uma universidade lá da Nova Zelândia, o Dr. Pablo, da Lincoln University. Eu falei, professor, o Brasil ainda está no pastejo contínuo. É raro você achar pastejo rotacionado. E vocês aí na Nova Zelândia, nem rotacionado fazem mais. Vocês estão no pastejo em breaks, que é isso que eu falei para vocês agora. Eles pesam, sabe quanto é de capim na área, e faz faixas, e vai dando a cada 12 horas uma nova faixa para esse gado. Cara, aonde estão essas publicações que eu quero trazer para o Brasil para mostrar para eles que vale a pena a busca por essa maior eficiência? Ernesto, ele até fez o sinal de ajuste de televisão, assim, ó. Quanto mais ajustado, melhora tudo. E o que é o ajustado, né, Hugo? São 3 coisas que a gente aprendeu na faculdade. Quanto menor o período de ocupação dos animais nessa parcela, quanto menor o tamanho dessa parcela piquete, e quanto maior a pressão de pastejo, melhor eu comando esse pastejo. Sabe? Ninguém vai discordar dessas 3 afirmações. Só que isso, né, a busca por isso é esse ajuste fino. Só que, poxa vida, como o Brasil hoje vive, mesmo nessa fazenda grande tecnificada que eu te falei, tem poucos e grandes piquetes, o coxo está uma maravilha, o suplemento está uma maravilha, esse cara vai degradar, porque, né, a gente sabe que o capim, 2, 3 dias depois que ele foi pastejado, vai estar cheio de broto. O animal vai preferir comer o broto em vez da folha madura. E aí, somado essa fisiologia da planta e o tamanho do piquete, acontece isso. Perto do bebedouro, o capim rapado, meio mais ou menos bem colhido, e o fundo vira cana. E em fazendas tecnificadas.
Você entende que Esse, tem esse é um um ponto, construtor. esse é um ponto legal, assim, ó, eu queria até trazer para a turma que está aqui, que é a seguinte. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, já falei. E anota no seu caderno aí, em algum lugar que você anota as coisas. Eu tenho resultados que a gente dobra, mas eu já vi gente falar que triplica e que quadriplica. Você dobra a capacidade de lotação de uma fazenda somente organizando seus pastos. Simplesmente, sem fazer nada. Sem fazer nada além disso. Você não precisa aumentar a suplementação, nada. Simplesmente dividindo melhor seus pastos, a gente tem essas respostas nas fazendas aqui, você dobra a capacidade de lotação, a taxa de lotação. Por que você faz isso? Só para todo mundo aqui ter uma ideia do que acontece. Eu sempre cito o exemplo seguinte: vaca é igual a gente. Vaca não quer comer comida dura. Você não vai querer comer um capim, a vaca não vai comer um capim duro. E a planta tem uma característica. A gente achava que isso antigamente era 7 dias, depois passou para 5, agora parece que os estudos mostram que são com 3 dias, né, Ernesto? A planta emite um novo perfil que a vaca consegue pegar. Depende da planta, depende da época do ano. Eu tenho um vídeo que eu sempre posto aí, que em 2 horas o mombaça cresceu 2 centímetros. Então, exatamente. E aí o que vocês precisam entender? A turma que está aqui é assim, ó. Na hora que a planta está crescendo, né? Que a vaca vem e come aquele capim, daqui 2, 3 dias, ou vamos colocar aí que seja 5 dias, a planta, naquela mesma planta que ela comeu, ela vai emitir uma nova folha. E aí a gente chama isso, né, na prática, é claro que eu não sou agrônomo aqui para explicar tudo isso, mas a gente chama isso como se fosse um perfil. Então, o que é o negócio? É como se você tivesse uma folha aqui, a planta vem e emitir outra. A vaca não vai comer a planta velha, ela vai vir e vai comer a planta nova. Só que qual que é o grande problema dela comer a planta nova? Ela começa a degradar o sistema. Essa planta não tem folha para fazer fotossíntese, e aí você vai degradando o seu sistema. É por isso que, se você observar bem na sua fazenda, na beira dos coxos, né, onde o povo chama de malhador, né, você mata o capim, e no fundo você também mata o capim, porque ele sobra. E aí você tem 2 problemas. Você mata o capim por super pastejo, então você tem vaca comendo lá todo dia e ele vai matando a folha. E você mata a planta lá no futuro por subpastejo, porque não chega folha lá, não chega luz lá dentro da base da planta e ela acaba não crescendo. Então, esse é um grande ponto. E esse é uma coisa que o Ernesto coloca muito bem em tudo que ele faz, que é assim, ó. A partir do momento que você controla o capim, que você controla o manejo de pasto e não mais é a vaca, você melhora a eficiência do sistema, né? Então, o Ernesto, acho que é você que coloca, né, Ernesto? Quem que manda na fazenda? É a vaca ou é o dono? Quem manda onde ela vai comer é ele. A frase é: se você tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado, não você. Sabe? Exatamente. Simples assim. Simples assim. É. Porque se você controla, você não deixa isso acontecer. É. Ó, o Marcos trouxe até aqui. O Marcos é o pessoal da Kerly, né? Da agropecuária Kerly lá, né? Quem colhe 95% de pastejo, né? Isso é legal, eu sempre comento esse exemplo assim, ó. Liga para um cara da soja e fala para o cara da soja e fala assim, ó, dessa área aqui você só vai colher 30%. Ele morre, né? Ele te mata. Como é que é a eficiência de pastejo nas áreas que você acompanha aí, Ernesto? Você consegue mensurar isso? Até sobre isso, falta um melhor, não é embasamento, sabe, quando construir uma ideia conjunta. Porque assim, o extrato pastejável, uma braquiária aí, eu tenho que entrar com 40 e sair com 20. Toda a literatura fala isso, né? Se eu entrei com 40 e sair com 20 do meu pasto inteiro, quanto que eu colhi? 50%. Não, eu colhi 100%. Tá, não, beleza, porque é o que está recomendado, entendi. Do meu extrato pastejável. E eu acho que essa confusão das pessoas, colher 50%. Então, assim, nesse pasto mal manejado, ele colheu 30%, mas 50% era o ideal. O 30% não. Ele acertou a entrada e saída de somente 30% da área dele. Os outros 70% ou rapou ou virou cana dura, que não presta mais para nada. É porque eu entendi o seguinte, você tem uma média de 40-20, mas tem área que você saiu com 10, tem área que você entrou com 50, é isso, né, que você colocou? Assim, uma área vai rapar, outra área vai passar, porque assim, o animal vai preferir ficar perto da água e da folhinha nova, entendeu?
E ele fica. Eu tenho um caso recente agora, no Pará, o cara subdividiu a fazenda inteira em piquetes de 9 hectares de cerca convencional, como é que chama? Aquele miage adubado. E a reclamação dele era: Ernesto, eu estou metendo lotação, estou aumentando carga, e o gado não vai no fundo do piquete. Está virando cana, eu estou tendo que roçar. E eu não quero roçar aquele capim que eu gastei para fazer. Adubei um monte, eu quero que aquele capim vire carne. Não quero que eu vá lá roçar. Aí eu pedi para ver o mapa dele, do piquete dele. Cara, Hugo, estava dando 500 metros de comprimento o piquete dele. Da distância do coxo para o fundo do piquete, sabe? Quer dizer, isso já foi suficiente para o gado não ir no fundo. E um lado estava rapando, sugestão que eu dei para ele: cara, passa no meio uma cerquinha móvel e puxa um bebedourozinho móvel para outra metade. Ô, Ernesto, e assim, ó, só para a turma ter uma ideia, essa é uma fazenda direta, eu posto ela aqui, às vezes até ele está aqui acompanhando o Anderson, é uma fazenda muito legal que eu acompanho, que é o seguinte: como dizer, é um modelo de fazenda e a gente vai trabalhar ela para ela ser um modelo de pecuária muito lucrativo ao longo do tempo, que é o seguinte: a fazenda é linda, né? Aquela fazenda toda estruturada, com praça de alimentação composta por coxo fixo, bebedouro, ninguém bebe água em represa e tal. E tudo toda no corredor. Quando eu cheguei na fazenda, era a coisa mais linda do mundo. Só que lá a gente tinha um grande problema. E assim, né, o Ernesto me ajudou, me ensinou e eu aprendi com ele a fazer isso. Todos os pastos, como ele tinha pasto de mais ou menos 20 hectares, o que acontecia? O pasto na beira da praça de alimentação rapava e no fundo sobrava. E assim, era uma tragédia, porque a fazenda trabalha com cria, então escondia bezerro nas maçarocas, era aquela luta. Esse ano a gente está com quase o triplo, né? Vamos pôr 2,5 vezes a lotação da fazenda. Não botamos nada de adubo, não botamos nada de ração. A única coisa que a gente fez, dividiu melhor alguns pastos. Então, pasto que era 20 hectares, agora eles estão com 5, e a nossa ideia no futuro é fazer aquele esquema, é trabalhar com pastejo cada vez menor, se possível ficar no máximo 1, 2 dias, que a gente consegue ajustar bastante isso, né? Eu tenho um caso, cara, a fazenda é gigante, um dos maiores grupos do país. O cara comprou a minha ideia, tá, Ernesto, vou fazer um passeio móvel. Então a gente só fez a cerca elétrica fixa do perímetro da área, eram 180 hectares, tá? E mesmo assim, com 20 metros de distância no poste para o outro, 3 fios. E aí, 2.000 cabeças, Hugo, ficaram dentro de 2 faixas, assim, né? Ó, aqui dentro. O que a gente fazia? Tirava uma faixa e colocava outra, sabe? Sempre tinha o back fence e o front fence. A cerca da frente e a cerca de trás do lote, sabe? Então tirava uma e colocava outra. Ou seja, ele não piqueteou esses 180 hectares, ele gastou 2 linhas de cerca, aquele carretelzinho, para um lado e para o outro, tá? Ele tentou fazer 3 dias de preocupação. Só que ele percebeu que amassou capim demais e fez, urina, o gado recusou muita toceira, tá? Um dia, ele achava que era muito para ele ficar trocando por dia esses animais. Ele parou em 2. E a equipe, cara, pegou o jeito, sabe? Azeitou a coisa e deu certo. Meu amigo, conseguindo algo em torno de 1 quilo dia desses animais, ele reduziu o período de... Ou seja, e aí ele demorou, ele não entrou na previsão dele no confinamento, ou seja, ele entregar um animal de 300 e poucos quilos no confinamento, ele entregou um animal de 400 de pasto. Diminuiu. E isso fez ele reduzir 25 dias de confinamento. Então, olha que maluco. Esse cara gastou quase que nada em estrutura de cerca, acertou os momentos de entrada e sair. E outra coisa muito legal. A equipe da fazenda percebeu que tinha manchas que produzia mais e mancha que produzia menos capim. Na mancha que produzia mais capim, ele fazia uma parcelinha menor. Na mancha que produzia menos capim, ele fazia uma parcela maior. Ou seja, ele passou a dar pasto por quilo por lote. Entendeu? Apesar de ele não estar jogando quadrado, mas visualmente ele conseguia fazer ajuste. Esse é um ponto importante que, assim, ó, eu vejo muita gente, Ernesto, colocando assim, tem programa de satélite,
tem não sei o quê, tem o próprio plate meter lá ajuda bastante nisso, mas nada substitui, pelo menos na minha visão aqui, Ernesto, onde eu trabalho, o olho da turma da fazenda, sabe? Porque assim, ó, o plate é legal porque você tá lá, então o cara tem que medir para andar. Mas, por exemplo, eu já vi gente falando assim, eu vou colocar o sistema de satélite aqui. Cara, a planta forrageira ela é tão sensacional e ela responde tão rápido que não dá tempo nem do satélite acompanhar, né? Então, quem manda muito nisso é o olho da equipe da fazenda, né? Não, é assim, se você quiser, depois eu mando para você um vídeo, eu tenho um vídeo do Matheus, que é um cara legal para você trazer para falar também, o Matheus Lobo, que é um amigo meu que morou na Nova Zelândia há muitos anos, 4, 5 anos, gerenciando fazendas lá e cuidando de pasto. E ele está no Brasil hoje mexendo com pasto. Matheus Lobo é o espigão? É. Eu sei quem que é, ele tá no meu radar aqui para chamar ele. Ele é diferente, cara. Ele é diferente você trazer. E aí ele me mandou um vídeo, olha aqui, Ernesto. Rapaz, acho que a gente errou a estimativa. Ele mostra assim, sobrou umas moitinhas mais, assim, sabe o capinzinho dele lá, mais curto. Sobrou umas moitinhas mais, assim, cara, e eu não posso deixar isso para trás. Eu ia abrir 1 hectare, eu acho que era um lote de umas 250 animais. Eu ia abrir agora 1 hectare para eles hoje. Eu não vou abrir esse 1 hectare para eles hoje, eu vou abrir meio hectare e vou deixar meio aqui para eles acabarem de colher este capim para não desperdiçar, sabe? Ou seja, já que eles usam plate meter e mais satélite, olho treinado, a reguinha, são os tarados da reguinha, eles vivem com a reguinha o dia inteiro medindo pasto. Você entendeu isso? A dor, Hugo, a dor faz o remédio. Se ele não tivesse, ele na Nova Zelândia, não tiver esse nível de precisão de colheita, ele quebra. O negócio é tão no fio da navalha que assim, o negócio deixa de ser positivo, né, negativo a positivo, só nesse simples fato. Olha como esse Brasil é abençoado e nos permite ter esse montoeira de erro que a gente faz. Agora imagina, precisa fazer passejinho. Eu sempre brigo, os caras vêm brigar comigo. Ernesto, você também quer sair do 8 para 80? Não precisa ir nesse fino do fino. Mas não pode ficar sem manejar. Eu não posso, você maneja. eu não posso ter pasto de 10 alqueires, né, Ernesto? Eu sempre comento isso assim, ó. A ideia nossa aqui, a ideia, né, a gente trabalha aqui no Instagram justamente para tentar trazer informação. Ninguém tá falando aqui para a gente você sair de uma fazenda degradada para você ir para o ultradenso. Porque se você for, você vai quebrar. Você tem que ir botando os degraus, né? Mas um ponto importante é esse. Não existe mais pasto gigante. Pasto gigante, eficiência de colheita é ruim. Você vai ter problema. Não adianta. Isso é agora, claro. Agora, vale a pena explicar também, Hugo, assim, aquilo que eu falei, eu durmo e levanto pensando, porra, por que a gente não evoluiu nos dois caminhos, né, cara? Se a gente podia evoluir para suplementação e para pastejo, por que a gente não evoluiu para os dois? Cara, sim, é muito louco. A gente sofreu uma influência muito, muito grande, sabe, de nutrição. E não que a nutrição seja ruim, só que, sabe, a gente resolveu tudo via suplementação. E a conta fechava. Isso que é legal, sabe? Então, não é culpa do consultor ou do produtor estar manejando mal. Porque o consultor também não tinha solução para esse problema. Porque se ele não domina... E vai essa lembrança. Não adianta nada também eu ter essas imagens satélite se eu não... Se eu tenho esse piquetão enorme e eu sei quantas comidas tem nesse piquetão enorme. Mas como é que eu faço para o gado comer certo ali? Eu tenho que subdividir. E esse cara... assim como eu, assim como você, a gente não aprendeu a tecnologia da cerca elétrica. Você entende? Então, a gente não é culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram. A gente vem se virando com as ferramentas que temos. As ferramentas que temos é suplementação e reforma. Essa é a realidade. E assim, acaba que a gente vai sempre pelo mais fácil, né? Porque assim, até eu quero falar sobre isso daqui a pouco. O Ernesto tem uma visão muito legal e ele tem muito dado prático de cerca elétrica, que é o seguinte. Por que o Ernesto coloca que a cerca elétrica vai ajudar? Porque a cerca elétrica, primeiro que ela fica mais barata, né, Ernesto? Queria colocar isso. É uma ferramenta que fica mais barata e é uma ferramenta que eu consigo controlar mais. Por quê? Vamos colocar uma conta simples assim, né? O Ernesto, no perfil dele, tem muito vídeo legal assim.
que o cara troca o gado de pasto trocando uns vergalhão, assim, né? Então ele pega um monte de vergalhão e vai trocando. Cara, aquilo o Ernesto já mostrou criança fazendo, né? O cara vem numa motinha, tira aquilo e coloca. Então, beleza. Mas por que é a cerca elétrica que a gente coloca que é uma ferramenta fundamental nesse processo? Porque você não consegue controlar onde o gado vai. Então é simples assim. Eu já vi outras ferramentas de suplemento que você coloca um monte de suplemento variado e tal. Mas não adianta, cara. O gado vai comer onde ele quer comer. Se você não conseguir botar ele lá com choque, ou vamos um pouco no futuro você consiga ter uma outra ferramenta, eu acho que não. A cerca elétrica é a ferramenta que a gente tem para eficiência de colheita. Mas é a história. A gente ainda tem vários, vamos colocar assim, vários crenças limitantes, né, Ernesto? Da cerca elétrica, a gente pode falar sobre isso também, né? Então, a cerca elétrica é uma tecnologia como outra qualquer e não funciona se não for dominada. E a gente não aprendeu ela, sabe? Eu falo a gente, que eu há 12 anos atrás, eu não sabia sequer a função daquele isolador de campo, a castanha, a carambola. Cara, eu tinha 16 anos andando fazendo todo dia. Na hora que me apresentaram aquela bolinha, mas qual que é a função disso? Eu não sabia, cara. Isso que eu estava fazendo todo dia. Ou seja, eu nunca olhei para aquilo e nunca entendi a importância que tem essa ferramenta, que é realmente a ferramenta do pastor, do pastoreio, que me permite comandar os animais para irem aonde eu quero ir. Então, assim, aí a gente tem hoje no Brasil várias escolas aí, que bom, né, que estão chegando várias frentes aí defendendo o pastoreio. Aí tem um que fala para sair com uma altura X, outro para sair com a altura Y, mas já são pastores. Eles estão discutindo qual que seria o momento ideal de pôr e tirar o gado. Então, se você tem uma meta de manejo, já é um salto gigantesco. Só que você melhor vai atingir essa meta se você dominar a ferramenta de comandar o gado, que é a cerca elétrica. Se você não comanda o gado, não adianta nada você ter essa... Porque senão aquela reguinha da Embrapa de altura e saída de pasto seria a solução de todo mundo. Mas não é. Porque a gente aprendeu na faculdade preparar um solo, a gente aprendeu na faculdade a escolher a melhor espécie forrageira para a nossa região, a gente aprendeu a altura de entrada e saída dessa forrageira, só que sabendo essas três coisas e não sabendo a cerca elétrica, eu não consigo fazer as três funcionarem. Entende, loucura? É aquela história. Você sabe tudo da planta, mas você não sabe fazer a vaca comer, ela não resolve. Esse é o ponto, sabe? Exatamente esse é o ponto. Então, a cerca elétrica nos permite comandar esse pastejo. E assim, e aí tem tanta vantagem, cara. Toda vez que eu corto esse capim na altura ideal, ele perfila mais, então ele me dá mais comida por área. Toda vez que eu corto esse capim na altura ideal, ele emite mais raízes. Então, meu perfil de solo fica melhor, raiz mais profunda, fica mais resiliente à seca. Então, eu vou sofrer menos com a seca se eu manejo bem. Agora, já falando, vou voltar a falar. Não é fácil. Só que assim... Não, esse ponto, esse negócio da gente, Ernesto, pra gente colocar na cabeça da turma que investir em pastejo é tão difícil, cara, eu boto um exemplo meu aqui, o Ernesto você deu uma aula pra gente lá no curso de Produzindo na Arroba na Seca, né? Que a gente fez a proposta do curso era a gente ajudar a turma a produzir mais da seca. E aí, qual que era a promessa nossa, né? Que você produz de 1 a 3 arrobas a mais no período seco do ano. Na primeira aula eu falei, cara, você quer produzir 3 arrobas a mais sem problema nenhum, facinho e tal, mete ração no coxo. Só que qual que é o problema? Isso é caro. Então a primeira coisa que eu comecei a ensinar a turma é fundamental que você saiba manejar pasto. Deixar pasto para seca, trabalhar com uma suplementação estratégica, isso é fundamental. Só que o que acontece? A gente, e aí eu venho dessa escola que eu fui criado assim, né? Não, pasto é barato. Pasto é a comida mais barata que existe. Só que você não pode desperdiçar. Você não pode deixar pasto sobrar. O Ernesto, eu aprendi muito isso com ele, que é uma coisa assim, ó. Cara, não bota um pasto bem plantado, bota um pasto bem colhido. Então, esse é fundamental dentro do processo para a gente trabalhar. E dentro desse ponto, Ernesto, eu queria que você colocasse um pouco para a turma aqui o seguinte. Dentro da sua experiência aí, o que você roda o Brasil inteiro e o mundo inteiro com esse negócio, qual até agora, assim, no seu modo de ver, existe um tamanho de pasto ideal? Eu sei que não vai existir.
Mas quais são os melhores resultados em pastejo? Que tamanho de pasto, o período de ocupação, de quanto tempo você coloca? Cara, cola no neozelandês, sabe? Sim. Pessoal, o neozelandês não tem preconceito de nada, sabe? Eles testam tudo. Eles não podem errar, porque se errar, tá no sal. Então, assim, e no Brasil, até nem falando de neozelandês, no Brasil, a gente tem trabalhos acadêmicos que viram e mexem ao posto, que a partir de 300 metros de distância do bebedouro para o fundo do piquete, já tem perda significativa de eficiência de pastejo. Trabalho acadêmico. Também é outro perfil que eu recomendo vocês seguirem, o Pastagem e Ciência, do meu amigo Angel. Ele tem um monte de trabalho nesse sentido, que ele mostra que a estrutura determina, o tamanho determina, então, já provado. Tem outro trabalho que eu vi da Exalc, também falando mais ou menos 400 metros. Então, mais do que 400 metros, você vai, de 300 metros, você já começa a ter perdas significativas. Ah, mas você tem que fazer piquetes de 400 metros? Não, cara. Se você domina a secretária móvel, você nem precisa piquetear. Faz como esse exemplo que eu te dei. Cara, isso que me angustia, assim, sabe? Esse grupo gigantesco, um dos maiores do Brasil, meteu 2.000 cabeças, não piqueteou, investiu em 2 carinhas, ele está trocando o pasto uma vez a cada 2 dias e conseguiu 25 dias a menos de confinamento. Cara, esse negócio de 1 ano e meio atrás, estava beirando R$20 a diária de confinamento. Não, 25. coloca esse ano barato aí, pode colocar R$11 aí numa diária boa, pode colocar dessa daí. Mas olha na época, vou fazer essa conta, ó. 2.000 cabeças vezes R$20, vezes 25 dias, dá R$1 milhão. Esse dinheiro, galera, tá aí, tá no pasto, e a gente deixa lá, porque eu não comando o pastejo. Ah, mas vai dar trabalho. Cara, a gente acha funcionário para dar 8 vezes ração por dia num confinamento. E não acha um funcionário para trocar um gado de pasto a cada 2 dias? Não é possível, sabe? Não. Agora, é muito louco isso, essa questão cultural. A gente, né, sei lá, eu sou às vezes eu me sinto gritando no deserto, sabe? Para ninguém ouvir. Tem hora que você fica bravo, né? Não é possível. E os caras, todo dia eu posso, mas então, você que vai vir trocar o gado para mim? Não, sabe? Continua do seu jeitão aí, deixando degradar. Não, tem aquela coisa assim, Ernesto, eu compartilho com você essa daí, que tem hora que parece que a gente está gritando sozinho. Mas é história, se a gente conseguir atender um aí que consiga, como diz uma live desse tamanho aqui, a gente está com 100 pessoas aqui. Se eu tiver 2, 3 que estão escutando, vai. Inclusive, é um ponto importante que eu queria, Ernesto, você colocasse o seguinte. A ferramenta da cerca elétrica, pelo que você trabalha e pelo que tudo que a gente já viu, é uma ferramenta fundamental. Por que você acha que ainda a cerca elétrica ainda é uma ferramenta, não vou colocar menos popularizada, mas quais são os maiores preconceitos que a turma ainda tem com cerca elétrica? Não deu certo. Aquela clássica assim, ó, Nelore não para em cerca elétrica. O que é esse povo aí? O que você me conta? Só voltando à Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem 26 milhões de carneiro no rotacionado. O brasileiro, o criador de carneiro no Brasil aqui começa a criar, tenta criar pasto, aí ele fica com vergonha de buscar os bichos do vizinho e ele acaba fechando. Sabe? Então, a gente com dificuldade de segurar a vaca de leite no pasto aqui, eles fazem rotacionado de cervídeo, de viado. Então, olha o tamanho, ou seja, ou a cerca elétrica ela tá certa, ou os bichos de lá estão mais choques de cá. Deixa eu até compartilhar, tá aqui na live tá o Paulo Coan. Paulo Coan é meu parceiro na fazenda ali, trabalha com cerca elétrica há muito tempo. Paulo Coan tem uma terra, eu falo que fazenda de cria não dá certo em terra menor, dá certo, só tem que fazer direito. O Paulo é um exemplo disso, ó. Cerca elétrica, desmama bezerro na cerca elétrica, então assim, ó, não é que não dá certo, se você fizer direitinho, você dá conta de fazer. Então, assim, o porquê, cara, que sim, ela entrou mal, como várias outras tecnologias entraram no Brasil mal. Eu lembro quando chegou os primeiros cruzamentos industriais, trouxeram um cimental. Eu sou velhinho, e esse cimental só vivia dentro d'água, sabe, no Nortão, no Centro-Oeste. O Angus, quando veio. O Angus é mais novo. O primeiro a chegar foi o cimental. Imagina um cimentalzão.
e aí o Angus também não foi, aí a TF também demorou para sair, e aí na hora que a turma acertou a mão, a coisa vai, assim, sabe? Então, a CCAS veio errada, com informação errada, com jeito errado, e não funcionou. O cara usou, montou, é barato para montar, mas para manter é um absurdo, tem que ter alguém limpando cerca. Cara, tudo isso, enfim, a vegetação rouba choque sim, mas é tudo uma questão de carga e potência. Né? Só que assim, só voltando, como não funcionou, o produtor não quis, o produtor e o consultor, que não obtiveram sucesso, não quiseram mais botar dinheiro bom em negócio ruim, que era a tecnologia da cerca elétrica. E assim, Ernesto, só para colocar alguns pontos, eu queria trazer isso aqui, ó. Quando que a cerca elétrica não funciona? Primeira coisa, eu já aprendi isso com você, vê se eu fiz a lição de casa. O Ernesto colocou um ponto. Vegetação rouba carga elétrica. Então, se você não limpar a cerca, ela rouba. Se você não conferir se a cerca está mandando choque, que é muito comum, né, Ernesto? Nas fazendas, o que acontece? O cara bota a cerca, esquece e vai embora. E ele não confere a cerca. Então, vai dar pau. São 2 pontos, né? O que mais que você coloca aí pra gente? Esses dois são os 2 gargalos, né? A necessidade de você manter a cerca limpa sempre, que não dá para manter a cerca limpa sempre. E aí, o que o neozelandês fez que não tem esse peão para ficar limpando cerca? Ele foi subir no tamanho da bomba, sabe? Porque o umidificador é uma bomba, nem a bomba d'água empurra água, o umidificador é uma bomba que empurra o choque no arame. A bomba d'água empurra água no tubo, o umidificador empurra o choque no arame. Então, eles foram subindo o tamanho da bomba para não se virar escravo de ficar limpando cerca. E aí você diminuiu muito a necessidade de manutenção na cerca. Só que mesmo assim, e aí passou a fazer uma cerca cada vez mais leve, mais barata, postinho de vareta plástica, postinho de fibra de vidro, ou de vergalhão, ou de madeira, mas aumenta muito a distância entre postes, ficando mais barata, diminui o número de fios, fica mais barato. O choque para segurar o animal. Então, com mais potência, eu deixei de ser obrigado a ficar limpando a cerca toda hora. Eu me permito deixar a cerca mais suja por mais tempo, porque eu tenho uma bomba com maior potencial superando as perdas até um dado momento. Chega uma hora que as perdas, né, são maiores do que a minha potência. Se eu monitoro, eu estou sempre de olho, na hora que eu percebo que o choque caiu, eu corro e arrumo. E o arrumo pode ser limpar a cerca para o choque recuperar a fluidez, ele voltar a correr fácil, ou eu meter mais jaule, ou eu botar mais pressão na jogada. Entendeu? Assim, mão de obra para o neozelandês é muito caro, ele não tem esse cara para ficar limpando a cerca. Na maioria das vezes, ele opta por meter uma bomba maior para permitir reduzir manutenção. Então, assim, potência de sobra é um baita de uma estratégia de reduzir manutenção e monitoramento. Hoje, né, assim, o que é monitorar? É você correr a cerca todo dia com um voltímetro na mão. Existe esse cara? Não existe. Aí, não existe no Brasil, na Nova Zelândia não existe há muito mais tempo. O que eles fizeram? Colocaram dentro do liquidificador um visorzinho, um visor digital, que é um computador de bordo, que ele monitora a voltagem média da cerca toda ali. Então, ao invés desse cara rodar a cerca, ele acorda de manhã e olha para o liquidificador todo dia, que eu também instalo ele perto dele. Porque como ele tem mais potência, eu trago esse liquidificador para perto do funcionário, ele acorda de manhã e olha para o liquidificador. E o choque vai até o piqueteamento, né? 8.000 volts, né? Lembrando, tem que ter no mínimo 4.000. Se você não tem 4.000 de voltagem no mínimo, você não tem choque, o gado não para ali. Então ele olhou ali, 8.000. Amanhã, 8.000. O outro dia, 4.000 volts. Opa, tá me vazando choque pela minha cerca de 8 para 4.000 volts de ontem para hoje. E aí tem um sisteminha que eu encosto um voltímetro, indicador de falhas da cerca, e ele me mostra que tamanho que é a perda, tem uma setinha, me mostra, eu vou seguir a setinha, ele me leva no ponto exato onde está o vazamento, o furo, onde está vazando esse choque. Eu cheguei lá, eu desligo ele com esse controle remoto, desligo o choque, arrumo e ligo de novo lá onde eu estou. Essa tecnologia, Hugo, já tem mais de 15 anos que a gente tem. Agora, as novidades são de não ter somente essa informação no visor do identificador. Eu tenho no celular. Então, via celular, eu sei a voltagem média da minha cerca toda. E eu ainda boto um alarme, ó. Se baixar, eu quero ser avisado. Aí eu sou avisado, eu ligo na fazenda, ô, fulano, o choque caiu. Corre e arruma. Aí com esse aparelhinho que indica onde está o problema, ele acha rápido.
A novidade nossa, perceba que a evolução foi cada vez mais potente as minhas bombinhas de choque e cada vez mais ferramentas de monitoramento. A novidade nossa desse ano são voltímetros que eu espalho pela fazenda conectados ao meu celular. Então tem várias fazendas que eu, antes disso aí, que eu falava, que eu treinava fazenda, eu falava, ó, eu quero que você vá lá no final do módulo 1 e bate o voltímetro e anota. Vai no final do módulo 2, no final do módulo 3, nesses pontos que me dão uma leitura maior da área toda daquele módulo, eu treinava a equipe da fazenda para pegar essa leitura. E aí, o que esse equipamento faz? É eu botar um voltímetro remoto nesses pontos. E aí, ao invés de ele me dar a voltagem média, como os outros dois sistemas me davam, me dá a voltagem de cada módulo, que eu nomeio. Módulo do lago, módulo da mata, módulo do João, sabe? E aí ele me dá a voltagem daqueles setores que eu setorizei no meu celular. Percebam, cada vez mais potência para me deixar reduzir manutenção e cada vez mais monitoramento para eu não ser surpreendido pela falta de choque. Então acabou. Isso é legal. O que eu sempre comento aqui é o seguinte, com a turma. Muitas vezes a gente chega na fazenda, eu vejo duas tecnologias que a turma queimou bastante, Ernesto. Eu não sei se você vê isso aí. Uma é a cerca elétrica e outra é a irrigação. Tem muita gente que você chega na fazenda e fala assim, não, a cerca elétrica aqui não deu certo. Fala, mas por que não deu certo? Aí você vai ver o aparelho dele, aquele aparelhinho de... Parece um controle de pilha, né? Aquela pilinha, que aquilo não dá choque nem na gente. E aí o mesmo sistema da irrigação. E até alguém perguntou aqui, Ernesto, você falou aí sobre os 4 joules, né? Que é o mínimo de potência. Não, 4.000 volts. 4.000 volts, desculpa. Como é que você faz o cálculo da potência para metros de cerca? Excelente essa pergunta. Vamos gravar bem. A bomba d'água, quanto mais HP, mais empurra a água, mais vazão. No caso do choque, quanto mais joule, não HP, mais joule, mais voltagem, mais empurra o choque. Então, HP, vazão, joule, voltagem. Então, quanto mais joule eu tenho, maior a capacidade dele empurrar o choque pelo meu arame e manter voltagens maiores do que 4.000 volts. Entendeu essa lógica? Então, quanto mais joule, maior a capacidade de eu manter choque alto pela minha cerca toda, porque ele é uma bomba maior. Ok? Tá. Mas alguém compra uma bomba d'água por quilômetro? Imagina você chegando numa loja de material hidráulico, escuta, estou com 2 km de tubo, que bomba que eu compro? O cara vai rir de você. Meu amigo, sua tubulação está subindo, está descendo. É grossa, é fina. Tem muito canto, curva, redutor, vazamento, furo. Então, o comprimento é a menor da informação. A informação principal é quanto de redutores e vazamentos eu tenho ao longo do caminho. Na cerca elétrica é a mesma coisa. Eu preciso saber de quantos redutores e vazamentos eu tenho ao longo do caminho. E o que é redutor e vazamento? O choque, gente, corre pela superfície do arame. Então, quanto mais grosso o meu arame, mais fácil o choque corre. E aí, loucamente, o brasileiro achava que arame fino é melhor. Cara, é contra a lei da física. Então, quanto mais grosso, você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Então, quanto mais grosso, melhor. Aí eu estou vindo com arame grosso e faço a passagenzinha com arame fino. Redutor. Eu estou reduzindo. Diminui o choque. Né? Diminui o choque. O que é vazamento? Então, redutores e vazamentos. O que é vazamento? É todo material não isolante que toca o meu arame. Então, qualquer material não isolante que toca o meu arame é um furinho. Só que se minha bomba é grande, eu dou conta de superar esses redutores e vazamentos por mais tempo, até esses redutores e vazamentos superarem a capacidade da minha bomba. Entendeu essa lógica? Mas, apesar de que não existe, né, porque a cerca elétrica é muito, a cerca, de maneira geral, é vivo, é dinâmico, né? O arame vai enferrujando, as emendas vai zinabrando, o isolador resseca. O cara quer botar a mangueirinha para passar. Então, assim, isolador ruim, isolador que resseca, não é mais isolador. E a turma não põe plástico bom e não põe filtro ultravioleta para segurar aquele resseque, sabe? Só terminando aqui, que eu comecei a falar, não terminei. Então, no Brasil, o produtor não quis botar dinheiro bom em negócio ruim. A indústria, no Brasil, ao invés de treinar o mercado para fazer o certo, baixou o nível e começou a fazer um produto para esse público que não quer gastar. Então, moçada,
infelizmente, esse material é disponível é para esse público que não quer gastar. E, cara, gambiarra não dá certo. Vai dar mais dor de cabeça. E aí o cara compra um material barato, o gado não respeita, ele é obrigado a pesar na cerca. E vai cada vez aumentando a estrutura física da cerca, porque o choque não segura ninguém. E aí ele acabou gastando mais. Ou pior, né? Ele não faz a cerca. E aí fica aquele piquetão gigante e mal manejado. Então, explicando agora, ninguém pode garantir alcance. Quem fala em garantir alcance é um mentiroso, porque eu posso ter variações na minha cerca. Ó, vamos brincar aqui. O Ernesto, que é um cara mais desleixado, tem uma cerca de 10 quilômetros. O Hugo, que é um cara mais caprichoso, também tem uma cerca de 10 quilômetros. Só que a do Hugo, o arame é novo, galvanizado, brilhando, ele só usou isolador bom, as passagens, ele só usou grampo conector e não deu aquele nozinho, que o nozinho é redução. Ele tem pouca porteira, cada porteira são duas conexões, cada conexão é um redutor. Só usou isolador bom, mantém a cerca limpa. O Ernesto, que é mais desleixado, o arame está enferrujado, fino, tem muita amarração, emenda, isolador ruim e capim tocando o arame. Ambas são 10 quilômetros. Só que para eu meter 4.000 volts de mínimo na cerca do Ernesto, eu vou precisar de muito mais Joule que na cerca do Hugo. Entende essa lógica? Então, não dá para garantir alcance porque é muito variável. Mas a gente acaba usando, sim, alguma relação de quilômetro que é para dar uma base para o caboclo mais ou menos. Sabe? O que a gente usa? Você vai pegar o mapa do seu piqueteamento, o mapa todo, e vai somar a cerca toda ali. Ah, deu 30 quilômetros. Você vai usar uma relação de mais ou menos 1 joule liberado para 5 quilômetros de cerca. Então, se tem 30 quilômetros, você precisa usar um amplificador de 6 joules. Mas se você usar um amplificador de 6 joules nessa cerca, é garantia de choque forte sempre? Não! Você pode ter redutores e vazamentos grandes que essa bomba está pequena para esse projeto. Entende essa lógica? E aí não tem muito, né, Ernesto? Aí é colocar e testar, né? Então, o que eu acabo fazendo para errar menos no conhecimento, na experiência da gente? Eu uso 1 joule para 2 km de cerca. Então, nessa cerca de 30 km, eu meto 15 joules. Tá? E aí, a garantia é maior de eu ficar um tempo maior sem ter que limpar a cerca. Agora, para piorar muito, no Brasil, não existe padronização sobre esse tal da potência informadas em joule. Porque joule, Hugo, não é uma informação estática, watts, sabe? Ou quilômetro, sabe? Não é uma informação estática. Uhum. É uma medida de movimento, de trabalho. Tá? Então, o que a turma faz? Informa joule numa resistência menor. Só que está lá na prateleira o equipamento de 15 joules. Só que numa resistência menor. E o meu lá de outro dia, semana passada eu fiz o teste, simulando a mesma condição para os dois, o meu de 1 joule entregou mais voltagem que um exposto de 15 joules. E aí, tadinho do construtor e do produtor que está diante dessa bagunça. Porque se te indicarem uma bomba de 1 HP para o teu projeto hidráulico, você vai no mercado, elas têm 1 HP. Entende? No caso do joule, que nem eu tô falando, o cara vai fazer a conta rápida, eu tenho 10 km de cerca, eu preciso de 5 joules. Com 5 joules eu estou tranquilo. E aí ele vai no mercado buscar, na partir das lojas, equipamento de 5 joules. Aqui esse equipamento de 5 joules tem o desempenho do meu de meio. Olha que bagunça. Não vai entregar a resposta de jeito nenhum. Não vai entregar. Então, isso não é novidade para o Brasil, assim, sabe? A gente sofreu com o meu VC, comprava valor cultural de semente. Comprei um Marandu VC80 baratinho. Aí você levava para casa, só não nascia Marandu. Então, assim, a gente sabe que tem muita bagunça no mercado sobre essas informações em joule. Mas, 1 para 2, ou se a fazenda é pequena, o dono está sempre ali,
1 para 5 e muito olho cuidando. Agora, você quer olhar menos, cuidar menos, manutenção menor, aperta essa proporção, 1 joule